Boa noite, estamos aqui com mais um programa O Papel da Política e hoje nós estamos recebendo um convidado que 2 mandatos de vereador em Araraquara, presidente da Câmara de Araraquara, secretário municipal em São Paulo do Esporte, secretário municipal de Habitação e hoje o secretário do Abastecimento da cidade de São Paulo. Bem-vindo, João Faria. Obrigado, Ricardo. Primeiro, Ricardo não, Maurício, né? Que o Ricardo tá aqui ao lado direito e eu tô aqui de frente com o Maurício. Você sabe que eu tinha um programa chamado de Cara a Cara com o João Farias em Araraquara. Cara a Cara com o João Farias. Era um programa de TV, uma TV comunitária em Araraquara e era muito legal. Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu acho muito legal esses espaços que se criam cada vez mais fortes nas redes sociais, no YouTube, nos Facebooks, nos Instagrams da vida, e poder falar de política com você, que é um professor, é sempre uma grande alegria. Nada, estamos aqui para aprender. Hoje nós vamos entrar no assunto, eu e o Ricardo, com relação, começando com política do abastecimento na cidade de São Paulo, né, João? Que você é o secretário do abastecimento do prefeito Ricardo Nunes. E a gente queria meio que, eu e o Ricardo, a gente andou conversando muito sobre as funções dos mercados municipais e dos sacolões. Eu tenho uma opinião muito ligada, eu acho que o abastecimento na área de São Paulo tinha que estar muito ligado ao turismo, uma vez que o mercado municipal, o central, virou um polo turístico gigantesco. Temos outros mercados municipais que são grandes polos turísticos. O de Pinheiros, agora com a inauguração ontem, aliás, o prefeito falou no Roda Viva, da inauguração daquele prédio gigantesco ali no Largo da Batata, vai virar outro polo, já estava na hora até de subir um 3º andar do teatro, do mercado de Pinheiros e todos os outros. Eu acho que a gente queria muito ouvir você com relação a, existe uma possibilidade, um encaminhamento para que todos os mercados, os sacolões, tenham praças de alimentação e a gente consiga instaurar a capital mundial da gastronomia em São Paulo, partindo da parte de abastecimento do município? Eu acho até possível pensar um projeto com essa magnitude. O nosso maior problema é que você precisa entender um pouco como é que é a estrutura do abastecimento na cidade de São Paulo, na ótica dos mercados e dos sacolões, e inclusive fazer um resgate de quando foi criado os mercados municipais e os sacolões e qual era o intuito da criação deles naquela oportunidade, em especial os sacolões, né, que foi um projeto à época da ex-prefeita Luiza Erundina, que quando se constituiu trabalhou com a ideia de você estimular os agricultores familiares, do ponto de vista deles estarem tendo espaço para apresentar os produtos que eles produziam e, ao mesmo tempo, levar alimento mais barato para a população da periferia de São Paulo. Tanto é que a maioria dos sacolões em São Paulo, eles estão situados nos bairros periféricos da cidade de São Paulo, né? Os mercados municipais, salvo raras exceções, ele tem um papel hoje muito mais de aquecedor da economia local para os pequenos comerciantes que hoje tem boxes, que a gente chama de boxes nos mercados municipais, do que necessariamente um espaço da gastronomia. Você tem alguns mercados e mercados. Vamos dar um exemplo. Seria um exemplo perfeito, que é o mercado de Pinheiros, que vem se tornando, ao longo dos últimos anos, uma referência do ponto de vista gastronômico por conta das características dos comerciantes que tem naquele mercado. Se você for para mercados, por exemplo, mais longínquos, como o de São Miguel, como o da Vila Formosa, como o de Guaianazes, você vai verificar que o estilo, né, de comércio que tem nesses mercados é completamente distinto do estilo de comércio que tem no mercado de Pinheiros. Então, eu acho que é possível você construir, dado a realidade de cada mercado, um potencial para, repito, agregar valor e potencializar a economia local, né? Que acho que é a principal ferramenta dos mercados municipais e dos sacolões, haja vista que hoje a gente tem muita dificuldade em você conseguir levar para esses locais produtos com preço mais barato, porque a logística hoje para você fazer chegar, por exemplo, produto dos agricultores familiares de São Paulo, que estão instalados principalmente na região do extremo sul, em Parelheiros, é extremamente difícil do ponto de vista da logística, né? E de produção, né? Você não tem uma capacidade de produção e, ao mesmo tempo, uma logística que faz com que esse produto chegue até o sacolão da Zona Leste com um preço mais acessível do que aquele cidadão que vai fazer a compra dele lá no CEAGESP, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco, mas acho que é extremamente possível. De Pinheiros, por exemplo, pode ser um exemplo real disso. Ô, João, isso é uma coisa muito interessante, porque eu morava na Lapa
e eu não frequentava o mercado da Lapa. Hoje eu moro na Bela Vista e eu não frequento o mercado da Bela Vista, porque os preços dos dois mercados são muito maiores do que o próprio supermercado que tem na região, né? E eu acho que isso desfigura um pouco a essência do que era a inauguração, a construção dos mercados. Você não acha isso? Eu acho, porque veja, quando os mercados e os sacolões foram concebidos, era uma outra realidade. Você não tinha, por exemplo, hoje, os hipermercados que acabam tendo uma relação de compra muito mais poderosa do que o comerciante do pequeno mercado. Uma coisa é o Extra, o Pão de Açúcar, né, o Carrefour, chegar num agricultor que vende banana, maçã, laranja e fazer uma compra para todas as lojas da sua rede. Ele consegue, do ponto de vista de benefício e custo, um resultado muito melhor do que se o Maurício que fosse dono apenas de uma quitanda, né? Então você tem hoje um segmento extremamente diversificado dos grandes hipermercados e supermercados de São Paulo, que acabou tirando um pouco o papel dos mercados municipais. E aí está o grande desafio, que é você não se permitir que esses grandes hipermercados acabem engolindo o mercado municipal e, consequentemente, quebrando os pequenos comerciantes, que é algo que aconteceu muito no Brasil e na cidade de São Paulo, em especial os pequenos comércios de bairro, né, que acabaram perdendo força porque os grandes hipermercados começaram, de certa forma, a se popularizar, né, se espalhar em vários pontos, e claro que você acaba tendo a possibilidade de um preço muito mais acessível de determinado produto num hipermercado do que no mercadinho do bairro por conta do tamanho da compra que faz o hipermercado. Então eu acho que o que a gente precisa é criar políticas que estimulem as pessoas a entender a importância dos mercados e dos sacolões para a economia local, porque a maioria dos permissionários são moradores da região, os funcionários são moradores da região, cria aquela relação que é importante da pessoa trabalhar próximo à sua casa, isso melhora a qualidade de vida, isso diminui o tempo dela de trabalho e de presença em trânsito para chegar ao trabalho, aumenta o tempo dela ao lado da família, ao lado dos filhos, enfim. Então você tem uma corrente, né, de valores aí que precisam ser privilegiados, e a gente precisa trabalhar, né, agregar mais valor, modernizar os mercados e os sacolões que estão passando por um processo de degradação, falta de estrutura, falta de manutenção, até porque foi concebido há anos atrás que eles deveriam ser privatizados, então deixou de se investir neles. E a gente só conseguiu fazer a concessão do mercado municipal do centro, que tem uma característica turística, sim, e gastronômica, né, que é o que o Maurício estava falando, né? E o de Santo Amaro por conta de uma tragédia que foi um incêndio que teve lá e acabou fazendo a concessão. Os outros mercados têm muita dificuldade para fazer a concessão por conta dessa peculiaridade. Eles são diferentes um do outro. Então não dá para você pensar um formato de concessão do mesmo modelo. Uma coisa é quem quer investir no mercado central, por conta das características do mercado central, de turismo, de gastronomia. Outra coisa é você achar que o cara vai fazer o mesmo investimento no Mercadão de São Miguel ou da Vila Formosa. Nós somos contemporâneos, aí eu sou um pouco mais velho que você, e a gente é mais ou menos da mesma região. Eu cresci ali no Alto da Lapa, mas minha avó morava no Taboão da Serra, você parece que é do Campo Limpo, né? Jardim Maria Sampaio. Jardim Maria Sampaio. Zona Sul, mano. Aliás, conheci muito, vim muito dali. E o Mercadão de Pinheiros, eu acho que é uma coisa muito característica nisso. Somos paulistanos, estou há 51 anos aqui na cidade, você está um ano a menos, e eu lembro que minha avó vinha muito do Taboão para o Mercado Municipal de Pinheiros, e ele tinha uma configuração completamente diferente do que é hoje. Hoje as frutas ficam embaixo, tem algumas linhas na parte de baixo com queijos e outros produtos. Sobrou só 2 ou 3 varejistas da parte de hortifruti, de legumes e verduras. E a parte de cima toda manteve no padrão do que é o mercado municipal do centro da Cantareira. E outros mercados seguem essa mesma linha. O da Penha é mais ou menos parecido, com 2 andares e seguindo mais ou menos essa linha, só que os restaurantes ficam um pouco mais abaixo. A Lapa falta isso. Eu acho que a Lapa ela tem um pé direito gigantesco, caberia um mezanino ali todo. E por que dessa minha fixação com relação a essas coisas? Eu sou vizinho do CEAGESP. Tá? Alguns governantes que passaram em São Paulo
tentam o fechamento do CEAGESP, a retirada para um espaço mais aberto por causa dos caminhões, outros querem manter por ali. E o meu sonho, quando eu via o CEAGESP, assim como eu vejo muitos, até o mercado de São Miguel, eu acho extremamente possível dentro daquela linha ter essa parte cultural e essa parte turística da coisa. Por quê? Quando eu via o CEAGESP, até hoje eu enxergo o CEAGESP, às vezes tem as enchentes, boiam as melancias, e aquilo, se fosse revitalizado, tá? Você conseguisse trabalhar aquilo padrão Jetsons, com esteiras, o que tá meio amassado, ao invés de ser jogado no chão e as pessoas recolhendo, indo para ser liofilizado, virando compota, suco em outra parte, ter algumas empresas menores ali para fabricação de produto liofilizado, suco, compota, para poder passar e transformar aquilo num produto a mais de proteico para que pudesse encaminhar para as pessoas. E dava para fazer com que toda aquela parte, não ter só a sopa de cebola do CEAGESP, só o Festival de Frutos do Mar do CEAGESP, isso daí conseguiria, se encampasse a São Paulo, capital mundial da gastronomia, junto com toda a parte de abastecimento. Lógico que tem alguns sacolões, por exemplo, que não são possíveis isso. Agora, o sacolão da Bela Vista, que é ali perto dos teatros, é uma coisa extremamente possível. Tem muitos com possibilidade e essa linha para que se consiga tratar esse assunto do turismo. E é muito subutilizado o que a gente vê hoje em São Paulo por ter peculiaridades únicas as linhas. Sacolão, banca de jornal, que tem um monte fechada, porque só vende jornal. E essa linha de destravamento dessas coisas poderiam, de repente, acontecer para poder melhorar isso, você não acha? Eu acho, mas aí eu acho que a gente precisa trabalhar com a perspectiva de parceria com a iniciativa privada. O poder público não tem capacidade nem financeira e muito menos de planejamento e de agilidade para a construção de um projeto dessa magnitude, né? O grande problema do Estado interferir ou estar presente em algumas áreas da economia é essa, porque a iniciativa privada tem uma capacidade e uma agilidade muito maior que o Estado do ponto de vista de resolutividade, né? E quando a gente fala de uma área como a área da gastronomia, a área da alimentação, nós estamos falando de uma das áreas do percentual do PIB mundial muito forte. A presença da gastronomia na vida das pessoas e do turismo é muito grande no mundo inteiro. E claro que sempre que potencializada, a capacidade de ser maior ainda. Eu não vejo como algo impossível, mas vejo como algo hoje, na nossa realidade, um pouco distante, por conta até do ponto de vista da perspectiva de prioridades que uma cidade como São Paulo tem para pensar ações e políticas públicas. E você tem um grande problema, que é como você destrava esse processo do ponto de vista da burocracia legal, né? Você conseguir fazer uma concessão do equipamento público em São Paulo, você demora uma eternidade. É verdade. Eu fui secretário municipal de esportes em 2018, né? Eu não peguei o início do processo de concessão do Pacaembu, mas tive um papel fundamental para a consolidação dele, porque fui responsável pela abertura da licitação, pelo recebimento das propostas, né? Problema com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com a Associação de Moradores do Pacaembu, né? Um troço maluco que ele só veio se consolidar agora em 2021. Foi quando se iniciou as obras lá com a derrubada do tobogã e quase não se iniciou porque teve inclusive uma liminar na justiça que em determinado momento segurou. Então, veja, a concessão do mercado municipal foi mais de 2 anos e meio. Desculpa te interromper. Imagina. E o Pacaembu só saiu do papel porque aquele monte de morador que enche o saco no Pacaembu estava atrás de vacina da Pfizer e acabou não indo para fazer manifestação contra. Não, e o detalhe é que não saiu ainda, né? Agora começou o processo. Mas pelo menos já bateu o martelo. Pelo menos derrubou e os moradores não enchem o saco porque eles estão correndo atrás de vacina da Pfizer. Então, eu acho que é possível, Maurício, mas a gente precisa pensar na lógica. Hoje, e aí o Ricardo, inclusive, sabe como é que eu funciono um pouco nisso, na ótica da operacionalidade, né? Eu costumo dizer, eu sei que eu não posso fazer tudo, mas não vou deixar de fazer tudo que posso.
tá certo? E hoje o que a gente pode é tentar criar uma dinâmica melhor e uma revitalizada nos nossos mercados municipais e nos nossos sacolões para que eles possam ser um atrativo um pouco mais vivo na realidade das comunidades onde eles estão instalados. Porque do ponto de vista de levar produto mais barato, ele não é mais. Do ponto de vista de ser uma identidade dos moradores locais, ele não é mais. Né? Hoje a discussão é como você fazer com que o comerciante que está naquele prédio sobreviva, tá certo? Em condições de continuar, pelo menos, aquecendo a economia local e gerando emprego. Se você parar para pensar mais profundamente, hoje sequer caberia a prefeitura ser proprietária daqueles prédios. Verdade. Né? Você deveria ter aqueles prédios sob responsabilidade dos permissionários, porque hoje, inclusive, os mercados e os sacolões são administrados pela Associação dos Permissionários, em que pese a prefeitura ter a figura do administrador, tem um papel importante. Quem toca o cotidiano, a limpeza, a segurança, a manutenção, é a Associação dos Permissionários que se organizaram em condôminos, eles têm lá a taxa que eles pagam todo mês para a associação para manter o mercado e o sacolão em bom estado. E as grandes obras, as obras de infraestrutura, as que requerem uma intervenção maior, acabam ficando por conta da prefeitura e a gente precisa muito, por exemplo, de emenda de vereador, porque não consta no orçamento o recurso para você ficar reformando os mercados e sacolões. Então é um desafio. Eu acho que a área de abastecimento em São Paulo, do ponto de vista do poder público, ela não tem mais a pujança que teve no passado. No passado, a Basta, inclusive, era uma secretaria, cuidava da merenda escolar, né, era responsável de distribuir a merenda escolar, fazia uma interface muito grande com as cooperativas de agricultores para vender produtos para a cidade de São Paulo. Essa realidade mudou hoje. Hoje a Basta cuida dos mercados e dos sacolões e tem como grande problema as feiras livres. Grande problema por quê? Se tem uma coisa que não mudou em São Paulo é a Feira Livre. Ela continua exatamente como ela era quando você nasceu, quando eu nasci, quando o Ricardo nasceu, né? Mas ela se propõe, ela consegue compor o que ela se propõe. Porque o produto é mais barato. Não tem nenhuma dúvida. Ela consegue chegar na periferia com uma qualidade e um preço muito bacana. É por isso que eu comecei pelos sacolões e pelos mercados e não pela Feira Livre, porque eu acho que ela ainda, por mais que seja a mesma coisa há décadas, ela ainda continua cumprindo seu papel, né? Não tenha nenhuma dúvida. É por isso, inclusive, que elas estão vivas até hoje. Se não fosse assim, eu não tenho dúvida nenhuma que as feiras livres em São Paulo, elas estariam se diluindo cada vez mais. E nós temos hoje, para vocês terem ideia, 933 feiras livres na cidade de São Paulo. Isso é muita coisa. Nós estamos falando de quase 1.000 feiras acontecendo na cidade. São mais de 150 por dia, espalhados nos vários bairros da cidade, desde o bairro mais luxuoso até o bairro mais pobre, né, mais longínquo da cidade. E fazendo isso, oferecendo produto fresco, de qualidade e com preço. Ponto. Né? Qual que é o problema da feira? Ela faz isso há 100 anos, 50 anos, só que ela também tem os efeitos colaterais. O primeiro, né, que é um efeito colateral que as pessoas acabaram aprendendo a conviver, que é no período da feira você ter uma restrição efetiva do ponto de vista do seu direito de ir e vir. Porque quem mora na Rua da Feira sabe a dificuldade que é no dia que tem a feira. Né? Primeiro, os feirantes chegam de madrugada, então você neste dia tem que acordar cedo. Então você imagina a feira de fim de semana. Ou dormir tarde, né? Ou dormir tarde, né? Segundo, naquele período você não consegue, caso tenha que sair de casa, por exemplo, de carro, você não consegue fazer se seu carro estiver na garagem. E o principal problema, né, que até hoje não se resolveu, né? Os feirantes não têm um apoio logístico do poder público e também entre eles para, por exemplo, fazer a coisa básica, que é ter um banheiro. Sim. Então, o que acontece? O cara chega lá 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, vai embora às 4 da tarde, qual que é o local que ele procura para urinar? Se não tem um bar próximo que o dono seja um parceiro, permita que ele utilize, ele faz isso atrás do caminhão, no pé da árvore. Então, você tem um odor, né, muito forte que fica na rua, mesmo depois que passa a limpeza que urbana. O peixe não consegue... O peixe sai e o dele fica. É o peixe que é manuseado ainda no local, porque é uma cultura da feira, o cara vai lá, ele quer pegar no peixe na mão, então ele quer que limpa na hora, tá certo? E você acaba não tendo condições de ter um controle efetivo, então fica um odor de peixe muito alto. Então, hoje a gente faz um esforço lá para tentar diminuir os efeitos colaterais da feira, até por ter um entendimento que ela é importantíssima para a vida
da população de São Paulo e para os feirantes, que são mais de 12 mil feirantes hoje cadastrados em abastecimento, que tem matrícula e que atuam nas feiras. Então hoje a gente discute de que forma que você moderniza a feira, agregando valor e dando mais qualidade e dignidade, principalmente para o feirante, né? E, consequentemente, mais tranquilidade para quem recebe uma feira na porta da sua casa. Até porque, repito, feira é igual, antigamente, orelhão e ponto de ônibus. Todo mundo queria um, desde que não fosse na porta da sua casa. É isso aí. Você sabe, João, que eu acho que eu dou sorte, né? Porque eu adoro feira. Adoro. E os últimos 3 locais que eu morei em São Paulo, os 3 eram ruas de feira. E a feira era no dia do rodízio do meu carro. Olha que beleza, então, perfeito. Não, 3 carros diferentes, 3 lugares diferentes. Eu dei a sorte da placa ser sempre onde tinha o dia da feira. Acho que no futuro ou no passado o Ricardo foi feirante. Pois é. No futuro será, no passado já foi. Ou é a reencarnação do Valdemar Costa Filho. Ou tô gastando minha sorte na placa do carro, ou foi o último secretário de abastecimento da cidade. É verdade, pode ser. Ou tô gastando minha sorte na placa do carro com a feira. Podia estar gastando na Mega Sena. Ô, João, agora eu queria perguntar pra você o seguinte, isso é o que você tocou, é um ponto muito importante, né? Que eu acho... na verdade é desumano o feirante que... Porque a gente está acostumado, a feira tá ali, começa às 6 horas da manhã, vai até 3 horas da tarde, mas na verdade 1h30 da manhã o cara já tá lá montando a barraca dele, né? E essa questão do banheiro sempre foi uma coisa que me incomodou muito, né? Porque além da rua ficar com cheiro ruim, é realmente desumano você fazer o cara trabalhar 12 horas ali sem ter um banheiro para frequentar. Então a minha pergunta bem objetiva para você é, você vai levar o banheiro pra feira? Então, nós estamos praticamente 100% para anunciar, se não em todas as feiras de São Paulo, na maioria das feiras de São Paulo, o furo aí. Numa parceria com a iniciativa privada, né? Evidente que eu não posso aqui revelar com quem é a parceria, porque ela não está consolidada, ela não está formalizada no papel, ela está palavrada em tratativas que nós já tivemos, né? De uma grande empresa brasileira, mas com ação muito forte internacionalmente, que tem interesse em ter seu produto na feira e agregar valor à feira, até porque é um produto que não concorre com o produto dos feirantes. Sim. E está disposta, como contrapartida, fornecer os banheiros químicos para serem instalados nas feiras. Qual que é o grande problema? Primeiro que essa própria empresa, mesmo sendo uma gigante, e aí vocês vão entender, aí a gente consegue entender a dimensão do que é as feiras livres. É uma gigante, só que ela não consegue atender todas as feiras, porque é muita feira, ela não tem capacidade logística e operacional para estar em todas. Então ela se propõe estar numa parte das feiras nesse primeiro momento, até construir um cronograma onde ela possa, quem sabe, em algum momento, caso inclusive seja interessante para a marca, para a divulgação da marca, para a consolidação da marca, ela está presente nas feiras o tempo todo, né? Nós pretendemos já colocar em uma parte significativa das feiras. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, se a gente fosse colocar banheiro químico em todas as feiras de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo gastaria só com locação de banheiro químico aproximadamente 50 milhões de reais ao ano. Sem contar a logística de colocar e tirar. Já contando com essa logística, porque o cara, inclusive, não é a locação do banheiro propriamente dito, o cara é a operação, né? Toda a logística que você tem para instalação do banheiro, manutenção dele de forma com limpeza higiênica e retirada, inclusive, dos dejetos que eventualmente possam ter, que tem que ser com caminhão especializado, enfim. Então, toda esta operação, ela custaria aos cofres públicos aproximadamente 50 milhões de reais. Se eu for tentar ratear isso com os feirantes, dentro da nossa realidade, eu não vou conseguir, de forma nenhuma, colocar os bens. Ou você acha parceria com a iniciativa privada, ou então você não viabiliza essa reivindicação antiga, pelo menos enquanto o Brasil continua sendo um país de terceiro mundo. Né? Ou o caldo de cana vai custar o preço do uísque. Ou o caldo de cana vai custar o preço do meu Black Label. Aí lascou-me, né? Porque eu não vou trocar o Black Label pelo caldo de cana. É só esperar curtir, ele fica muito bom. Então, essa é uma linha, porque o que todo mundo vem na cabeça quando pensa no feirante, fala, não, ele tá ali na porta da minha casa, mas ele tá ali naquele dia, no dia seguinte ele tá em outro local, e ele teria que arcar com esse custo dos 7 dias da semana, em 7 feiras diferentes, que é onde ele vai. Em 6, porque nós não temos feira de segunda. Tá. E cada feirante tem direito a estar em até 6 feiras. Você tem feirante que vai em 6 feiras, tem feirante que vai em 4, em 13, enfim. Né? Você tem aí um
uma diferença diferente. Tem feirante que só tem uma feira, ele não tem capacidade de estar em outra, não tem interesse. Né? Então, de 6 feiras, é exatamente isso. Na segunda-feira num lugar, na terça ele está em outro, na quarta ele está no outro e assim sucessivamente. Por isso o custo ficaria inviável. Muito alto. É. Bom, não tem muito a ver com a sua área de abastecimento, mas tem uma coisa ocorrendo no último ano, principalmente, que foram a criação em toda a cidade de São Paulo, que é o principal, das cozinhas fantasmas, né? São cozinhas que são montadas pelos aplicativos de entrega, que usam o nome dos restaurantes para conseguir fazer uma entrega mais rápida e estão espalhadas de forma colegiada em toda a cidade de São Paulo, deixando algumas subprefeituras, por exemplo, em caráter de desespero. Eles montam cozinhas com várias cozinhas dentro de um galpão e cada cozinha oferece um tipo de produto de uma marca que está nos aplicativos de entrega e a pessoa liga e não vem daquele restaurante famoso de tal local, vem da cozinha fantasma dele de outro canto para entregar mais rápido, que é mais perto da casa da pessoa. Não seria a hora de fazer um meio de campo com os aplicativos para ver se essas cozinhas não poderiam ser em locais possíveis de reforma como o Sacolão e o Mercado, João? É uma ideia. Sinceramente, não tinha pensado nisso. Sendo mais honesto ainda, nunca tinha ouvido falar das cozinhas fantasmas. Para mim é um tema novo. Aí eu fico imaginando como o ser humano tem uma capacidade imensa e uma criatividade para fazer coisa ilegal, né? É um negócio impressionante. A inteligência, né? E a expertise, é um troço impressionante. Olha que coisa maluca. Você abre hoje um aplicativo de entrega e você tem algumas marcas que você fala, pô, vai demorar, fica do outro lado da cidade, mesmo de moto, demora 1 hora para chegar na minha casa. Né? A hora que você vai ver demora meia hora, 20 minutos. Por exemplo, a Lapa, esses dias saiu uma matéria gigantesca, porque os vizinhos estão loucos, porque o cheiro do óleo vai impregnando tudo, porque são 10, 20 cozinhas que estão lá dentro, cada um de uma marca independente, e os aplicativos estão fomentando isso e montando essas cozinhas e fazendo o negócio. A marca não ganha tanto, ela tem uma porcentagem por CD, mas ela ganha no volume, e com a pandemia e a quantidade de empresas fechando e restaurantes fechando, os restaurantes que estão vivendo de delivery estão tendo muito disso espalhado pela cidade. Agora, tem no Campo Limpo, cada região da cidade de São Paulo tem 2 ou 3 para poder abrigar aquele perímetro. Eu acho que o maior problema aí, Maurício, se a gente for parar para avaliar com critério, é o risco à saúde pública, né? Já está com isso. Nós estamos falando aí de cozinhas clandestinas, sem o mínimo de protocolo e de regras estabelecidas pela vigilância Muitos sanitária. Não sabem nem aonde estão. A gente não sabe a procedência do produto, não sabe a forma do manuseio, não sabe a forma que ele é estocado, que ele é guardado. Quantos óleos foi usado dessa vez para deixar esse Mas a marca é a mesma. Então eu acho que muito mais do que você pensar em até uma política com os aplicativos, né? Eu acho que você tem que pensar uma forma rigorosa de ação no sentido de fiscalização. Então, né? Que se a gente... Ou mesmo a prefeitura, foi o que eu acho que mais ou menos a ideia do Maurício, a prefeitura oferecer um espaço como é o Sacolão para a colocação dessas dessas cozinhas. De acordo com o problema padrões. É que, veja, é aquilo que eu estou falando, a nossa estrutura, ela é uma estrutura muito heterogênea, ela não é igual. Eu, por exemplo, tenho cozinha industrial no Mercado da Lapa. Que eu poderia, por exemplo, permitir... Você tem cozinha... eu sou lapiano, eu tenho cozinha industrial no Mercado da Lapa. Pra quê? Porque já teve no passado as cozinhas escolas que foi criadas no município e eram feitas dentro dos mercados. Você tem cozinha escola, eu tenho cozinha industrial no Mercado da Lapa, no Mercado da Penha, eu tinha no Mercado Municipal da Cantareira, então, não tenho mais porque ele foi feita a concessão. E ele virou, pelos permissionários, eu lembro onde era, ele virou tipo um buffet para atendimento das pessoas. Exatamente. Agora, o da Lapa eu nunca soube que tinha ali. Você tem cozinha industrial no Mercado da Lapa, que está desativado, assim como está desativado da Penha e de alguns outros que eu não vou me recordar aqui de cabeça, né? Você pegar, por exemplo, o Sacolão,
da Bela Vista. Eu não tenho condições de montar uma estrutura dessa no sacolão da Bela Vista porque ele é compacto. E é debaixo do viaduto. Mas tem o viaduto do lado ali que tá vazio que dava pra montar. Dava pra montar. Se você pegar, por exemplo, o sacolão de Pirituba, eu também não tenho espaço. O sacolão de Pirituba, Mas inclusive... o mercado de Pirituba é O sensacional. mercado já é, mas o sacolão é um mercado. Você entra literalmente no mercado. Inclusive, o permissionário é uma marca de um mercado. É assim do Itaim também. Então, eu acho que é uma operação difícil de se fazer, mas... Mas é uma possibilidade, João, porque você conseguiria aproveitar os permissionários para venda do produto mais fresco para esse preparo. Né? O que a gente precisa aí é ver o interesse direto e imediato das marcas de aplicativos que vendem principalmente alimento, né, numa ideia dessa de descentralizar as suas entregas, porque aí você também tem toda a operação logística dos protocolos que tem que ser seguidos, Exatamente. que essas marcas exigem. Nós estamos falando aí de grandes marcas que têm muita franquia, inclusive. Não, as grandes... Não, são grandes marcas não, são marcas de médio porte e que estão montando... Esse lance das cozinhas fantasmas, se você fizer uma parceria... Eu vou querer uma hora conversar com você mais sobre isso para entender melhor isso. Se você fizer uma parceria com o César e der um aperto forte nas cozinhas que tem dentro da cidade de São Paulo, são 20 cozinhas, 18, 20 cozinhas. Mas consegue, acho que um belíssimo parceiro para abastecimento. Né? É uma coisa muito, muito louca o formato com que surgiu por causa da pandemia. E não vai mais embora nunca. Vou atrás, até vou porque me aprofundar. aumenta a área de entrega do restaurante, né? Aquele restaurante que só entregava na Bela Vista, ele tendo uma cozinha fantasma legalizada ou não legalizada, leste, norte, ele aumenta infinitamente o espaço de entrega que ele pode fazer. E jogando nome, não tem o Outback, o McDonald's, não tem nada disso. Entendi. Agora, as marcas médias que existem no coisa... Tem sim, viu? Eu tenho uma conhecida em Itaquera ali que ela faz na cozinha da casa dela. É o Outback. Ela vem de maconha. Né? Outback. E também é por quilo que você compra, viu? Começando por grama. Ela entrega na quentinha de isopor, costelinha ali com a batata frita, Outback. Beleza, aquela cebola é muito fácil de fazer. Eu faço aquela cebola, mando bem na cozinha. Mas é algo que eu vou me aprofundar, Maurício. Eu acho um assunto interessante, vou me aprofundar nele. É bacana. Ricardo, quer entrar no assunto de habitação, já que nós estamos com o secretário de habitação? Na verdade, o que eu queria aproveitar para falar para o João é o seguinte: eu trabalhei com você ali quase um ano, né? Sei da sua entrega e da sua competência para realizar o trabalho. E uma coisa que me chama muita atenção é: você foi secretário em 3 pastas completamente diferentes, né? Como é para você essa ligação, a diferença do trabalho do esporte para habitação, para abastecimento? É uma virada de chave, é igual o jogador de futebol que vira coringa, né? Ele consegue até jogar em todas as posições, mas ele precisa se adaptar à posição, ele precisa treinar, não tem segredo. E nós estamos aqui 3 gestores públicos, né? Eu acho que a grande sacada do gestor público é ele ter capacidade de liderança, né? Ele tem que ser clínico geral, ele não precisa ser especialista. Ele precisa ser clínico geral. Você precisa, óbvio, ter um mínimo de entendimento daquilo que você vai tratar, mas você precisa, fundamentalmente, ter capacidade operacional de tocar grandes projetos. E eu, deixando a modéstia de lado, me sinto pronto para encarar os desafios que aparecem na minha frente. É claro que todo o meu histórico de militância política do passado, as passagens que eu tive em outros espaços do poder público, como na cidade de Santos, em 1995... como chefe do departamento de eventos da Secretaria de Cultura de Santos, como vereador na cidade de Araraquara, me contribuíram muito, né, para que eu pudesse chegar numa cidade como São Paulo, que é um país, que é um mundo, né, que é maior que 151 países, assumir pastas com a expressividade que é a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Habitação e entregar um bom resultado, né? Isso também é por conta da bagagem, da experiência que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Mas acho que o grande segredo, Ricardo, de você conseguir desenvolver um bom trabalho no poder público é você conseguir separar aquilo que eu falei lá atrás. Foca naquilo que você sabe que você pode fazer. Não adianta você querer focar naquilo que você não pode fazer, né? O poder público, ele não tem espaço para pessoas que apenas vivem grandes sonhos. Sonhar grande é muito bom. É fundamental você sonhar grande,
né? Mas a realidade no poder público é mais do que você sonhar, é você ter coragem de correr atrás para fazer, para realizar, né? Porque grandes projetos, eles são importantes, são fundamentais, mas eles travam de forma efetiva na burocracia. Só que o dia a dia do poder público lhe permite fazer muita coisa, principalmente numa cidade com tanta carência e tanta necessidade como São Paulo. E com medidas simples, que muitas vezes sequer necessita de recurso para que você possa ter um resultado efetivo. Vou te dar um exemplo. Quando eu assumi a Secretaria Municipal de Esportes, o Centro Olímpico da cidade de São Paulo, que é um espaço magnífico para atletas de alto rendimento, que já produziu para o Brasil, né, grandes atletas, inclusive medalhistas de ouro no judô, na natação, ele ficava fechado no final de semana. E ele é do poder público, né? E eu, quando assumi a secretaria, eu falei, por que um espaço desse tamanho, com tanto equipamento que podia ser utilizado para campeonatos universitários, para jogos de lazer, para o pessoal que mora aqui na região, que queira vir aqui, não pode? É público. Eu mandei abrir o Centro Olímpico no fim de semana e organizei, né? E fiz o mesmo no Pacaembu depois, né? Organizei caravanas dos clubes municipais espalhados pela cidade para frequentarem o Centro Olímpico no final de semana. Com um custo insignificante, que eu gastei um pouco mais de energia e de luz, porque a segurança já tinha que estar lá, a segurança já tinha que garantir o controle e o acesso, né? E um pouco de hora extra para os monitores nossos que acompanhavam. E você democratizou um espaço onde eu vi pessoas que jamais sonhavam que um dia podia entrar ali. E eu me lembrei da época em que eu fui fazer peneira no Centro Olímpico, porque eu achava que eu podia ser jogador de vôlei. Um dia, como eu achei que podia ser jogador de futebol, que é o sonho de toda criança. Né? Eu fiz peneira para basquete. Então, a gente, quando é pequeno, a gente não quer sonhar em ser engenheiro, a gente quer sonhar em ser jogador de futebol, ser jogador de vôlei, de basquete, enfim. Então, são medidas simples que têm um resultado efetivo muito forte. Ou com medidas mais complexas, como foi buscar a criação de um programa habitacional para responder para a demanda e para o déficit de habitação que nós temos em São Paulo, quando você perde o principal programa de produção de unidade habitacional no Brasil, que era o Minha Casa Minha Vida, faixa 1 para a população de baixa renda. Esse eu acho que, com certeza, foi o desafio mais complexo, que você participou de forma bastante efetiva conosco desse processo, mas que era um desafio que, se você colocasse energia, disposição, ele saía do papel, porque era possível fazer. E nós focamos em construir um projeto consistente, com a participação de todos os movimentos de moradia da cidade, com a participação das entidades de classe, com a participação do setor imobiliário, dando sugestões, dando opiniões, né, o setor produtivo na economia, na área da construção civil. Fizemos um projeto que dava uma resposta imediata para aqueles que só conseguiam unidade habitacional através do Minha Casa Minha Vida. Faixa 1, que é aquela pessoa que tem restrição ao crédito, que não consegue comprovar a sua renda porque não tem renda formal, para as mulheres vítimas de violência, para as mulheres arrimos de família. E mudamos uma lei na Câmara Municipal para garantir que o programa fosse uma lei que ficasse de pé, porque não adianta você ter a lei e não ter recurso para ela, que foi a mudança da lei do Fundurb, que garante que os recursos do Fundurb para habitação possam ser investidos também para a produção de unidade habitacional. O que aconteceu? Eu acho que quem assistiu a sessão da Câmara Municipal de São Paulo semana passada viu algo que é inédito, e eu fico muito feliz de saber que tem nosso DNA nessa história. Um projeto que não é um projeto simples, que não é uma denominação de rua, que não é uma homenagem póstuma a alguém que já faleceu, né? Que tem características e especificidades extremamente delicadas, né? Que discute de forma objetiva a destinação de um vultuoso volume de recursos públicos, ser aprovado por 54 vereadores, ou seja, por unanimidade. Da extrema direita à extrema esquerda, todos votaram a favor do Pode Entrar. Né, no entendimento que é um programa que ele não tem bandeira ideológica, não tem bandeira partidária, ele tem uma resolutividade, é um problema crítico na cidade de São Paulo, que é a falta de habitação. Nós temos na fila da Coab hoje mais de 250 mil pessoas aguardando uma unidade habitacional. Morando em favela, em assentamentos precários, são mais de 2.200.000 pessoas. E muito imóvel fechado, né, João? Muito imóvel fechado, e mais do que isso, pouquíssima falta de perspectiva, porque há anos,
né, que os poderes locais, seja município e até o Estado, em determinado momento, deixaram de ter habitação como uma prioridade sua e transformaram a habitação numa responsabilidade só do governo federal. Então ficou todo mundo refém do governo federal, inclusive a cidade de São Paulo. Então, se não fosse Minha Casa Minha Vida, pobre que não tem como pagar a prestação, não tinha acesso à casa própria. Numa cidade como São Paulo, onde você tem gente morando em área de preservação ambiental, onde você tem gente morando em mananciais, onde você tem gente morando debaixo de viaduto, né, onde você tem gente morando em cima de córrego, você tem que pensar uma política habitacional para uma cidade do nosso porte, que tem o terceiro orçamento do Brasil, a gente só perde para o estado de São Paulo, é Brasília, governo federal, né, governo do estado, depois prefeitura de São Paulo. Que é maior que todos os outros estados. Todos os outros estados. Do país. Tinha que dar uma resposta. Nós demos uma construção que foi nossa. Né? Nossa que eu digo, né, foi do João Farias, foi do Ricardo, foi dos técnicos da Coab, foi dos técnicos da SEAB, foi dos movimentos de moradia, né, foi dos investidores em empreendimentos habitacionais. Foi a sociedade que se organizou e discutiu conosco, a partir de uma iniciativa nossa, da nossa liderança, um projeto para ficar para sempre. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar quando se ocupa um cargo público, né, em fazer. Você tem que trabalhar, não ter preguiça, trabalhar, encontrar ferramentas, principalmente através do diálogo, para realizar. Acho que isso fez com que eu pudesse, por exemplo, passar por 3 pastas, né, importantes na cidade de São Paulo. Aí eu fico pensando, Maurício, o moleque que saiu lá do Campo Limpo, do Jardim Maria Sampaio, rapaz, que veio fazer o 2º grau depois de velho. Tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado. Virei secretário de São Paulo, mano. Olha que coisa maluca. Não é só o secretário, é um secretário competente ainda, então, né? Onde irmão, passa, todo mundo quer que volte. Vai, Corinthians! Você sabe que eu vejo muito isso e eu já tive algumas conversas com você com relação a partes pessoais na área política que eu me vejo muito em você. Eu lembro da minha avó vendendo quentão na praça central ali do final da Francisco Morato, no Largo do Tabuão, e eu ajudando ela com uns 8, 9, 10 anos de idade. E eu ajudava, eu brincava muito ali, tudo isso. E também consegui chegar a subprefeito, fiz Copa do Mundo e Olimpíada em Itaquera, passei pela Moca com o Brás, passei pelo Butantã, e eu gosto muito dessas ideias de Jerico, João. É por isso que eu e o Ricardo, a gente até conversa muito. Essas histórias de ideia de Jerico é com a gente mesmo. Essas histórias de verificar alguns problemas da cidade, tentar incorporar e pensar em alguma coisa. Você falou da linha do poder público, da coisa fácil de se fazer. Quando eu fui subprefeito de Itaquera, eu entrei no começo do ano, no final do ano começou a encher de moleque aquilo. Eu falei, o que é isso? Um alistamento militar. Iam 8.000 pessoas do fundo da Zona Leste fazer o alistamento na subprefeitura de Itaquera, tá? Eles ficavam numa fila do lado de fora da coisa, já tinha tido atropelamento e o caramba. Eu pus todo mundo para dentro da prefeitura, consegui cadeira, eles ficavam esperando lá dentro, e eu comecei a conversar com a molecada, e chamei o pessoal do alistamento, e na conversa com a molecada eu comecei a ficar assustado, porque a conversa era uma coisa muito maluca. Tinha os meninos de 17, 18, tinha 10% que já estavam no nível superior, que isso para a periferia de São Paulo era glorioso, mas todos eles tinham uma conversa muito diferente. E eu inventei uma palestra de gravidez na adolescência, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, e eles só recebiam o CAN depois de ouvir a palestra. Olha que legal. Eles chegavam no auditório da prefeitura, sentavam, o assistente social começava a fazer a palestra, eles ficavam apavorados, porque eles achavam que tinham pego o exército. Entrava, que era uma beleza na cabeça toda a palestra, porque eles ficavam imóveis. Aí a hora que terminava, falava, agora a gente vai falar quem pegou e quem não pegou, e começava a distribuir os cães. Eles saíam de lá e você conversava depois, eles tinham entendido tudo da palestra. Porque eles estavam todos apavorados para saber o que é que ia acontecer com a parte. Então, essas ideias legais e fáceis da cidade, tá? Eu acho muito legal. Muito, muito. Por exemplo, na parte da habitação, outra ideia de Jerico. Tem muitos prédios antigos na parte de habitação da cidade de São Paulo, que são os prédios de Coab antigos, do Banco Nacional de Habitação, do BNH, da Cabesp.
tem muita coisa, tem muitos prédios antigos e que as pessoas foram saindo de lá e tomando rumo na vida e ficaram os antigos proprietários. Tem muito idoso nesses prédios. E a prefeitura precisava dar um jeito de intermediar troca de imóveis, sem ter que pagar as taxas. Tem muito idoso que está em terceiro e quarto andar de um prédio que não tem acessibilidade, que seria louco para passar para o primeiro andar. E tem muita gente do primeiro andar que não suporta morar no primeiro andar, que queria dar uma subida. É uma ideia muito legal. Nós temos aí, no caso dos prédios da Coab de São Paulo, eu acho que a solução ela é mais caseira pelo município. Isso é possível pensar numa política local. Não é o caso dos prédios, por exemplo, do CNH, não é o caso dos prédios do Cabesp, porque são legislações que não estão vinculadas diretamente ao município do ponto de vista da transferência. O que a gente pode fazer é discutir as isenções de taxa. Então, por exemplo, você não cobrar o ITBI em transações imobiliárias de apartamentos de habitação de interesse social. Desde que com um valor próximo de 10% a 20% entre um e outro, então, para evitar a especulação imobiliária. Já existe, inclusive, isso. Qual que é o maior problema desses prédios? Que aí é mais sério, que eu acho que é muito mais relevante hoje e não tem solução ainda, que é você garantir a regularização fundiária desses prédios. A maioria absoluta das pessoas não tem a escritura da casa. Da operação do Maluf não tem, do CDHU não tem. BNH todos têm, Cabesp todos têm. Tá? Aliás, são todos quitados. Tem muitos. Tem uma quantidade gigantesca de condomínio de predinho pequeno, Jabaquara, Alta Lapa, mesmo na área de Itaquera, que são prédios já quitados. A única dificuldade da troca entre os moradores é que não tem um processo de mediação, que precisaria criar um processo de mediação, ou por parte da GCM e tudo, e a isenção principalmente do ITBI para poder fazer a troca. A isenção do ITBI é algo simples, até porque os valores das unidades elas acabam se encaixando na lei que já existe no município, que da isenção, se eu não me engano, é para habitação de até R$120 mil. Aí eu não me recordo, né? Nos prédios que você já tem a regularização fundiária é mais simples ainda, né? E esses que você está citando aí, elas devem ter ter recebido o título, a matrícula da casa há muito tempo, porque para você conseguir o registro desses imóveis hoje no cartório, sem o AVCB do bombeiro é impossível. É verdade. E você não consegue o AVCB do banheiro, porque nenhum desses prédios hoje se enquadram dentro da legislação para você ter o AVC do bombeiro. Por exemplo, nenhum desses prédios tem acessibilidade. Nenhum tem. Nenhum tem. E você não consegue hoje um AVCB, né, de um prédio que não tem acessibilidade. Você está lá na norma. E a maioria desses prédios está no centro expandido. E o pior, os prédios sequer são possíveis de você fazer uma readequação. Impossível. Então, como é que resolve isso? Acho que esse é um desafio também que tem que se pensar. Como é que eu dou para o cara que comprou ou foi beneficiado pelo CDHU, pela Coab, né, há 30 anos atrás de uma unidade habitacional, e até hoje ele não tem o registro, a matrícula do imóvel dele para deixar aquilo como herança ou para usar para fazer o financiamento. Isso é um absurdo. Um absurdo. A culpa não é dele de a legislação ter mudado a tal forma e prejudicar quem no passado não tinha nada a ver com isso. Isso é um negócio que tem que se pensar. O Maurício falou um negócio pra você: habitação é um negócio contagiante, cara. Eu não gosto muito, inclusive, de ficar falando de habitação, porque me dá uma saudade danada, né? Apesar da quantidade de problema que tinha aquilo, né? Do trabalho que a gente fazia lá. E a gente sabe que nós precisamos virar a chave. Eu literalmente virei a chave quando deixei a secretaria, porque não dá para você viver esse tipo de saudosismo tendo as características que a gente tem. Nós somos agentes públicos políticos, então nós somos eternos passageiros, né? E se você não entender que você é passageiro, que você precisa pegar outro busão, né? Você vai ficar preso naquele que você desceu e não queria ter descido o resto da vida, né? Mas eu, quando posso, né, adoro falar de habitação, porque é um tema contagiante, é com certeza um dos maiores desafios da cidade de São Paulo. Se eu não, para não ser um maluco e dizer que seria o maior desafio, né, ele está pelo menos entre os 3 maiores desafios na cidade de São Paulo hoje. Eu acho, ainda mais com a quantidade de pessoas indo para a rua. Capaz, isso é uma loucura, cara. Uma coisa muito louca.
o que nós estamos vivendo. Se você entra no centro de São Paulo, hoje é de dar dor. A quantidade de morador de rua. Não só o centro, João. Claro, na cidade inteira. Não. Você pega vindo pra cá, eu acho até engraçado, porque eu dei risada. Eu vim aqui pela Avenida Rubem Berta, né, e fiz o balão aqui pelo viaduto próximo ao aeroporto, e ali sempre tem alguns moradores de rua, a prefeitura vem, tira, eles voltam. Tinha um sofá colocado debaixo do viaduto, e o viaduto é totalmente inclinado à subida. E eu pensei, gente, a que ponto que nós estamos chegando? As pessoas estão indo morar debaixo da ponte porque não tem mais casa, ela não consegue pagar aluguel. Muita gente está dentro das pontes. E é muito maluco, porque é o seguinte, a prefeitura precisa pensar urgentemente num programa de volta ao aluguel. Porque muita gente pagava um aluguel muito, muito baixo, não conseguiu honrar com esse aluguel em cortiços, em espaços pequenos, e foram despejados e hoje estão com a família no meio da rua. Sim. E essa pessoa não está no cadastro da Coab, Não. porque ela morava, não está no cadastro da SEAB, ela não está em invasão, e ela só foi para a rua Porque ela é honesta. porque ela é honesta e foi despejada. Então, ela precisa dar um jeito de voltar para uma residência alugada e ter um microcrédito para poder voltar a ter um fogão, uma geladeira e uma cama. E o pior, vou te falar mais, mesmo que ela estivesse no cadastro da Coab, e mesmo que ela estivesse no cadastro da SEAB, as características dela, São que é outras. isso que você colocou, de, por exemplo, saiu de um cortiço ou do imóvel que não conseguia pagar aluguel, dentro da legislação atual, não dariam direito a ela, por exemplo, receber o auxílio aluguel, que é um instrumento que a Secretaria da Habitação tem, porém que atende apenas exclusivamente famílias que são removidas de áreas públicas, que vai sofrer uma intervenção, né? Ou que foram vítimas de alguma fatalidade, como, por exemplo, as pessoas que moravam debaixo do viaduto Jaguaré, que Pegou fogo. que pegou fogo, enfim, que entra no direito de auxílio aluguel da SEB, que é um auxílio de R$400, que não tem reajuste há mais de 10 anos, para ser otimista. Mas essas pessoas que estão na rua pagavam isso de aluguel. E essas pessoas não têm nenhum instrumento. Então precisa criar um instrumento. Precisa criar pra um elas. instrumento. Porque você não tem nenhuma dúvida que pós-pandemia, ou a gente tem aí, e aí a nível nacional, aqui não estou falando mais nem no caso da cidade de São Paulo, né? Ou a gente tem um entendimento da necessidade de um pacto, né, para redistribuição de renda no Brasil, ou nós corremos o risco de entrar num colapso, porque o Brasil corre o risco, repito, se não tiver um pacto para redistribuição de renda, e aí tá na hora dos ricos brasileiros, dos grandes detentores do nosso PIB, entenderem que chegou a hora da cota de sacrifício deles. De todos 3%, né? De tudo, né, 3%, para a gente conseguir amenizar o reflexo, o impacto que a pandemia vai deixar no Brasil, que não é pequeno, não é só os quase 550 E não só no Brasil, que vai morreram, ser não. No mundo. Vai né? ser uma coisa muito louca essa Então, retomada. A gente precisa pensar isso, é um negócio maluco. É uma coisa, eu ri quando você falou da Ponte do Jaguaré, que eu trabalhei minha vida inteira muito longe de casa, e quando eu fui pro Executivo, eu fui ser subprefeito de Itaquera, depois me mandaram pra Moca, e eu moro na Zona Oeste, eu moro no Alta Lapa. Quando eu fui convidado para ser chefe de gabinete do Butantan, eu falei, porra, 7 minutos da minha casa até a ponta, no contrafluxo, até a porta da subprefeitura do Butantan. Eu fui nomeado 5 dias depois, caiu a Marginal Pinheiros. Aí eu comecei a demorar meia hora para chegar aos 7 minutos. Aí deu mais 20 dias, pegou fogo na Ponte do Jaguaré. Eu tava demorando 1h30 para chegar na subprefeitura. Eu não Tava quase pedindo para ir para Itaquera. Eu não aguentei 10 meses e pedi demissão. É uma loucura. Porque foi a coincidência da minha vida. Foram essas duas linhas quando me mandaram para perto de casa. É isso aí, muito bom. Ô, João, você falou sobre a questão da habitação, que a gente tem que virar chavinha, né? Eu concordo, a gente tem mesmo que virar chavinha, a vida segue, mas eu acho que no caso específico da habitação, e eu tava lá com você, então eu acho que eu também tive muito desse sentimento, foi aquela sensação da gente ter começado alguma coisa muito legal
que foi o programa Pode Entrar, que foi o projeto de regularização fundiária, que foi a alteração do valor do auxílio aluguel, né? Tudo coisas que a gente já estava conversando, que estava ali indo no sentido de acontecer, e de repente no meio a gente parar com aquilo, o programa continuar e você vê hoje o Pode Entrar aprovado, o projeto da regularização fundiária que deve ser aprovado agora no segundo semestre, que vai beneficiar 5 milhões de pessoas, né? Então, você não acha muito que fica esse sentimento de falar assim, não, eu viro a chavinha sim, mas aquilo que eu comecei, eu quero ver ele terminado também. Não tem nenhuma dúvida, mas eu acho que só a satisfação de ver aquilo que você começou ser consolidado na prática, independente de você estar lá ou não, mostra que você estava certo. Exatamente. Porque aí o Maurício, você podemos dizer isso com tranquilidade. Quando você assume uma função pública e você pega algo que está andando, que está errado, você não vai dar continuidade. Não, porque não é nada disso. Quando você vê que ele está andando, que você saiu, mas ele continua andando, ele continua avançando, e ele chegou aonde chegaria se você tivesse sob o comando, é a certeza que nós temos de que a gente estávamos no caminho certo, né? E lá no final, podem falar o que for, não tem conversa, tá a nossa marca. Tem minha digital aí. Tá lá, tá meu DNA lá, sabe? É legal. Mas eu vou poder falar pro resto da minha vida que um dia eu fui responsável, né, junto com o Ricardo e com tantas outras pessoas, de construir um programa habitacional na cidade de São Paulo. Isso vai estar no meu currículo, né? Isso vai estar pro meu filho contar história na escola dele. E só de você saber, João, é muito maluco. Quando eu vi esse ano o Ricardo indo inaugurar o início das obras daquele centro cultural do Senac. Do Senac. Do lado do estádio do Corinthians. Sim. A entrega, a assinatura é minha. E eu ainda brinquei com o Ricardo. Falei, tem a minha assinatura na entrega. É isso aí. Você entendeu? É muito gratificante quando você vê isso acontecendo. Não é só isso, né? Porque você falou do programa Pode Entrar, que foram 54 vereadores, e só não foi totalmente unânime porque um acabou não votando, seja pelo motivo que for. Tá dormindo perto da hora. E o da regularização fundiária foram 55 votos a favor. Então é uma coisa realmente que enche de orgulho. Não, muito legal. É muito bacana. E tem mais... Vamos seguir na arte do esporte? Não, na verdade tem uma pergunta que eu queria fazer pro João, que eu não sei nem se eu vou te colocar numa saia justa, João. Mas na verdade não coloca, tô porque... achando isso daqui, os caras só perguntinha, café com açúcar, tá? Pensei que havia umas porradas. Não, então vambora. Não seja por isso. João, é uma coisa muito curiosa que eu tenho em relação à sua trajetória, né? Do PT ao Republicanos, como é isso na sua cabeça? É entender de que no Brasil, ou em especial no mundo, essa história de construção de ideologia, ela serve muito mais para manutenção de interesse do que para resolutividade das coisas que a sociedade precisa. Os partidos políticos, assim como as entidades, elas são compostas por homens, por seres humanos, né? Uns que são do bem, outros são do mal, né? E você tem gente boa na direita e você tem gente boa na esquerda, né? Eu costumo dizer que as coisas que o Partido dos Trabalhadores defendia lá atrás e que fez com que o dia eu dedicasse boa parte da minha vida ao PT, eu continuo defendendo e continuo pensando. O PT sempre defendeu o bem das pessoas, o direito aos trabalhadores ter um salário digno, sempre defendeu que a gente buscasse ampliar políticas para atender a população mais pobre. E o Bruno Covas, por exemplo, que não é uma pessoa de esquerda, também sempre defendeu as mesmas coisas. Ninguém é contra a gente melhorar a vida das pessoas. O problema é que a instituição, né, o mecanismo, né, ele se mostrou extremamente, para mim, frustrante, porque tinha outras coisas que o PT defendia e que quando ele teve a oportunidade de estar no poder, ele fez ao contrário. Como, por exemplo, o PT defendia uma maior distribuição de renda. Nunca se ganhou tanto dinheiro no Brasil quanto nos governos do PT. Só que quem ganhou dinheiro não foi o pequeno trabalhador. Quem ganhou dinheiro foram os bancos, né, as grandes instituições financeiras. Nunca se roubou tanto no Brasil como na gestão do presidente Lula e da presidente Dilma. E eu não estou dizendo aqui, eu não vou nem dizer aqui que o Lula é desonesto e que a Dilma é desonesta ou que os dois roubaram. Mas eles deixaram roubar, porque eles se permitiram construir e viver dentro do modelo político
que para garantir governabilidade no Congresso, ele não tinha nenhum pudor em deixar que o Valdemar da Costa Neto, tantos outros... Vamos falar outro nome, para ficar mais fácil. Que o Roberto Jefferson pudesse montar o seu que hoje está mandando e continua fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que você, quando começa a tomar essas pancadas, você começa a entender de que nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Eu tenho os meus conceitos que eu aprendi de berço com os meus pais, que é ser uma pessoa justa. Justa. Você tem que ser justo, você tem que ser correto, né? Você tem que saber compartilhar. E aí o compartilhamento, inclusive, você aprende na igreja, com seus pais desde criança, que são os ensinamentos que Jesus, que Deus deixou para cada um de nós. Para você fazer isso, você não precisa ser nem de esquerda e nem de direita. Para você fazer isso, você precisa ser uma pessoa do bem. Estar em um partido político é uma necessidade para quem faz política. É o instrumento, é a ferramenta de transformação. Eu não concordo com tudo que pensam algumas pessoas do Republicanos. Assim como eu não concordava com tudo que pensavam algumas pessoas do PT. Né? Agora, é inegável que você tem no Republicanos, assim como você tem também no PT, também no PSDB, também no MDB, também no PV, pessoas que exercem a sua função de agente político para fazer o bem. Tá certo? O que a gente precisa ter discernimento na hora que está se tratando e discutindo os grandes temas nacionais, de você prevalecer aquilo que é fundamental, que é o respeito à liberdade. Eu acho que a grande patrimônio que o ser humano tem é o direito à liberdade. Basta a gente respeitar a liberdade de cada um e a sua liberdade não interferir diretamente na minha. Aí quando eu falo direito à sua liberdade, é o direito à pessoa ser homossexual, é o direito à pessoa defender... tomar conta da própria vida. Defender a utilização das drogas, enfim, isso é um direito. O que cabe a você respeitar o direito dela, você não precisa pensar igual ela. Precisa acabar com esse negócio do Brasil, porque você é bolsonarista, você é meu inimigo. Exatamente. Ou porque eu sou, entre aspas, petista ou lulista, e eu sou seu inimigo. Eu não sou teu inimigo. Não só isso, João. Eu acho que a partir do momento em que as pessoas acham que quem é bolsonarista ou quem é petista é muito inferior a elas, eu conheço gente que segue o Bolsonaro e que eu acho que tem um trabalho muito mais bonito que o meu, assim como eu conheço pessoas que são do PT que tem um trabalho muito mais bonito que o meu. Tem pessoas boas dos dois lados. Tem. Agora, essa política do ódio que se estabeleceu nos últimos 8 anos, tá? Você acha possível vir uma terceira via e parar de fazer essa política do fígado? Porque o que acontece? Se ganhar qualquer um dos dois lados, ano que vem, nós vamos ter aquele grupo gigante querendo a derrubada e querendo que a pessoa se dê mal, independente de qualquer coisa. Eu falei o Roberto Jefferson, porque hoje ele virou ponto de... As pessoas gostam dele hoje. Eu aposto muito que se construa uma terceira via. Eu aposto muito. Acho que o Brasil precisa de uma terceira via. Agora, a decisão também é do povo brasileiro. O povo é soberano. Eu tenho um respeito absoluto pelo voto das pessoas, independente de concordar ou não com ela. Eu acho uma imbecilidade eleger o Tiririca deputado. Eu também. Eu acho, mas teve 450 mil pessoas que não acharam. Já teve 1,5 milhão. A gente tem que respeitar essas pessoas. Já teve 1,5 milhão. Porque é legítimo se ele foi candidato. Eu acho uma imbecilidade os filhos do Bolsonaro, porque ele construiu uma carreira lá para trás. Perfeitamente. Agora, os filhos, eles foram colocados lá como se fossem príncipes. Mas independente de ser bom, de ser ruim, de ser ladrão, o que eles construíram na vida? Nada. Eles jogavam bolinha de gude num carpete, de repente viraram deputado e senador. A diferença deles pros príncipes é que eles não viraram parlamentar por conta do tipo sanguíneo. Eles disputaram a eleição e ganharam no voto. Sobrenome. E aí o que eu tô te dizendo? O Brasil é o que é, porque o brasileiro, o mesmo que critica, o mesmo que xinga, o mesmo que é bolsonarista e que ofende a esquerda, ou o mesmo que é da esquerda e que ofende os bolsonaristas, e aqueles que dizem que são da terceira via, ou aqueles que não querem saber de nada, que dizem que não vão discutir política, que são responsáveis por isso. Isso é um processo de aprendizado, a gente tem que respeitar isso. É um projeto de evolução. Talvez nós três não estejamos vivos para assistir esse país ser um país melhor. Mas enquanto a gente tiver, nós vamos trabalhar para que ele seja. Mas, repito, sempre respeitando a liberdade que cada um tem de fazer suas escolhas.
os políticos brasileiros são reflexos do povo brasileiro, porque ninguém chegou lá depois da democracia, porque antes da ditadura aí eram os militares, ninguém chegou lá depois da democracia se não tivesse sido escolhido pelo povo, dentro do sistema político brasileiro, dentro do modelo do Estado federativo que nós temos. Então, eu sou muito tranquilo nisso. Para mim, espero que não ganhe o Lula, espero que não ganhe o Bolsonaro, espero que tenha uma terceira via. Se não tiver a terceira via, ganhar o Bolsonaro ou ganhar o Lula, essa decisão foi soberana, a gente tem que respeitar. Este é o grande problema. Aí eu queria até fazer um corte aqui, um viés. O grande problema é que nem a direita e nem a esquerda quer respeitar. E sabe o que acontece? Dá vaza para esse tipo de discurso maluco, que é a volta da ditadura militar no Brasil, que é os militares voltarem a ocupar um posto, porque a gente parou de respeitar os adversários. Nós não estamos mais como era no passado. Acabou a eleição, eu vou ser oposição, mas eu respeito a tua vitória. Né? Se a gente pegar o Aécio Neves em 2014, ele questionou a vitória da Dilma, disse que foi um golpe eleitoral. Não, de lá pra cá, isso daí virou no mundo. E ele, mais do que isso, trabalhou e foi um dos responsáveis, junto com o Eduardo Cunha, pro impeachment da Dilma. Eu não estou nem dizendo aqui que se a Dilma merecia ou não ser impeachment. O que eu estou dizendo é que a gente não está se permitindo aceitar a derrota. Aceitar a opinião do outro. Né? E aceitar a opinião do outro e aceitar a derrota na política é fundamental para o sustento da democracia. Então, veja, o Bolsonaro dizendo que se não for voto impresso, não vai ter eleição. Né? Aí o outro fala, ó, se for Lula ou Bolsonaro, o país vai continuar uma merda, nenhum nem outro. Só que, peraí, e se for um ou outro? Você tem que respeitar. Claro. Tem que respeitar. Você entendeu? Porque é isso que o povo escolheu. E aí todos têm que respeitar, todos, que eu digo, aqueles que não querem nem Lula e nem Bolsonaro, e nem o povo do Lula, nem o povo do Bolsonaro, têm o direito de questionar caso ele vai ganhar a eleição. Para mim, a maior hipocrisia que o Brasil vive hoje, inclusive, são as manifestações da esquerda contra o Bolsonaro. É uma hipocrisia, porque os mesmos que chamam o Bolsonaro de genocida, de negacionista, se aglomeram com o discurso de que tem que tirar ele. Eu não sou a favor do impeachment do Bolsonaro, quero que o Bolsonaro vá até o fim. Deixa o povo decidir. Por isso depois. Deixa o povo decidir nas eleições. E você falou a frase: depois que ele deixar de ser presidente, ele vai perder o direito a não ser processado e que ele se responsabilize por tudo que ele fez. Que, aliás, é muito maluco, porque ele tem batido em Renan, que tem 4 anos a mais que ele, um monte de gente no Congresso que vai ficar aí depois dele. É isso. Então, acho que eu te respondi, Ricardo. Eu não me considero nem de esquerda nem de direita mais. Então, você me respondeu dentro de uma teoria que eu tenho faz tempo, que eu já falei muito isso com o Maurício e vou apresentar para você também. Que eu acho o seguinte: no Brasil, principalmente se a gente considerar a questão ideológica, não existe direita e esquerda. Né? A nossa direita não representa a ideologia de direita, a nossa esquerda não representa o que é no mundo uma ideologia de esquerda, e eu tenho, a minha teoria vai exatamente nesse encontro. O que existe no Brasil é quem está no poder e quem está fora do poder. Isso é o que a gente chama de direita e esquerda, porque o Roberto Jefferson, que apoiava o Lula até 5, 6 anos atrás, hoje aparece fazendo arminha na internet e defendendo o Bolsonaro. Resumindo, a gente tem representando a direita um sindicalista que apoiava o Lula e temos representando a esquerda um cara que foi a maior fonte de renda dos bancários do país. Então, eu acho isso muito doido. Mais do que isso, nosso grande problema é de que o Brasil ainda tem um modelo político partidário que permite, por exemplo, né, e aí isso vai muito culpa aí da cabeça dos políticos, que permite, por exemplo, que um cara como Ciro Nogueira, né, que chamou o Bolsonaro de imbecil. E o Lula de melhor presidente do Brasil. O Lula de melhor presidente da história do Brasil. Vire ministro-chefe da Casa Civil. Vire ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Então, mas é muito mais louco que isso, João, porque o chefe da Casa Civil até então era um militar. Era um militar. Como é que o chefe da Casa Civil é um militar? O chefe da Casa Civil é um militar, mas só o Brasil para produzir essas coisas. Agora, de qualquer maneira, até para concluir, eu acho que assim, quando paro para pensar, eu falando muito sério sobre isso, eu fico muito preocupado com o nosso futuro, né? Porque eu acho que nós estamos levando a política para um caminho, e aí às vezes eu fico pensando, até fazendo teoria da conspiração, sozinho, tá? Mas eu vou socializar hoje com vocês. Não tem ninguém ouvindo. De que será que não é pensado isso? Porque veja, cara,
Um país que sofreu tanto para conseguir chegar onde nós chegamos, ter um modelo de democracia um pouco mais robusto, as pessoas começarem a ter mais liberdade, a gente deixou de discutir o que é mais importante nesse país para ficar tratando primeiro nesta briga de esquerda e direita, que é uma falsa briga, eu concordo plenamente com o Ricardo, e os temas mais importantes hoje na sociedade, e aí na sociedade que eu digo, em setores que são fundamentais, a imprensa, que é um poder importante, as redes sociais, que é um poder importante, e alguns políticos, a grande pauta no Brasil hoje é a questão dos costumes. É verdade. As questões dos costumes. E que cada um tem o seu. Estão educando os nossos jovens e as nossas crianças para ter esse tema como o tema mais importante do mundo. Então, por exemplo, você tem que se policiar o tempo inteiro com o que você vai falar para alguém de forma uma brincadeira com alguém que é teu amigo, que você tem carinho, que você pode ser cancelado, você pode ser processado, você pode ser acusado de homofóbico, de xenofóbico, do raio que o parta. Gordofóbico, tudo hoje. Tudo, por estes jovens que estão crescendo e que deveriam estar discutindo que esse país precisa ser menos desigual. É verdade. Eu falo isso com a minha filha, eu falo, filha, Bárbara, eu não me conformo você se indignar tanto com aquele cantor lá, o Rodolfo, do Big Brother. Do Big Brother, da dupla Israel e Rodolfo, porque ele falou do cabelo do João. E é verdade que ele cometeu aquilo, mas foi capaz de pedir desculpa, reconhecer que errou, e vocês ficarem se indignando tanto com isso, e não se indignar que o Bradesco, o dono do Bradesco, no ano de pandemia, enriqueceu bilhões de reais, e ele paga imposto igual eu. Não, bilhões não, é 1 trilhão. Então, E não só isso, ele enriqueceu 1 trilhão e todo o país está endividado pagando juros para esse cara para os próximos 15, 20 anos. Aí a anos. pergunta que eu faço é, a quem interessa esse tipo de pauta? A grande pauta, inclusive de dirigentes partidários, de intelectuais no Brasil, deixou de ser aquilo que é a real necessidade do brasileiro. O grande problema do Brasil é a desigualdade. Sem e dúvida. a desigualdade, ela traz efeito colateral concreto. Se você tem desigualdade, você tem criminalidade. Se você tem desigualdade, você tem problema na saúde. Se você tem desigualdade, você tem problema na fome. Se você tem desigualdade, você tem problema na educação. É um processo. E quando você não tem educação, você tem pessoas que não têm capacidade de chegar ao mercado de trabalho, a entender de que você tem que respeitar o outro porque ele é negro, e ele ser negro e eu ser branco não faz de nós dois diferença nenhuma. Nós somos igualzinho. A única coisa que muda é que você nasceu negro e eu nasci branco, ponto, nada mais do que isso. Respeitar, se você optou em ser homossexual, é um direito teu, que não faz de você um ser humano diferente de mim. Você continua com as mesmas responsabilidades e os mesmos direitos que eu. Isso. Ponto. Não, cara, virou um troço que a pauta nacional hoje é a discussão de costume. Dos dois lados. Dos dois lados. Aí, cara... Criando uma geração de intolerantes. Criando uma geração de intolerantes. E o mais importante, nós estamos deixando de discutir como é que nós damos um jeito num país tão desigual. Aí, pra mim, que é o grande debate. Agora, vai tentar fazer esse debate. É capaz de eu ser chamado de preconceituoso. Você tá sendo intolerante. Que eu não quero saber das minorias, né? Que eu não quero defender quem tá sofrendo, mulher que tá apanhando, homossexual que tá sendo agredido. Muito louco. É muito louco, cara. Bom, muito louco. João, estamos chegando aí no nosso limite. Puta, rapaz, tá Queria... bom. Chama de novo aqui. Vamos. Queria agradecer muito aí a sua vinda. Tem ideia de Jerico para terceira via também. Eu acho que Essa é a melhor ideia. Eu acho que todos os partidos do país deviam lançar o seu candidato. Na semana da eleição, quem tá em terceiro nas pesquisas? Todo mundo abandona a candidatura e vamos no terceiro colocado. Eu acho até que é diferente, não precisa nem abandonar. Literalmente uma ideia de direito. Eu acho que não precisa nem abandonar. É a terceira via. Pois é. É a terceira via. Não, é a pesquisa terceira via. A gente estipula uma antes, monta o negócio. Terceiro colocado. Porque é o meu voto. O meu voto no primeiro turno é o terceiro colocado na pesquisa, na última pesquisa que eu ver. Quem quer que seja. Acho uma ótima ideia. Eu vou tirar aquele cara ali. Eu te diria que com tranquilidade que eu também vou optar pelo terceiro. Não, vamos lançar a campanha. Vote no terceiro. Vote no terceiro, porque eu também não gostaria de ter que escolher entre o Bolsonaro e o Lula no segundo turno. Mas também não tenho dificuldade nenhuma em escolher um dos dois. Já escolhi. Também não inclusive. tenho, também já escolhi. E, bom, vamos encerrando. Quer encerrar?
Não, encerra você, pô. Então tá bom. Gente, queria agradecer muito, João Farias, por ter vindo. Esse papo é o papo que a gente está querendo para esse programa. Legal. O Papel da Política está querendo esse tipo de papo, de começar num tipo de segmento e seguir por essa linha e principalmente conseguir dar esse caráter que a gente deu hoje de elucidativo, da pessoa poder entender o que as outras estão falando sem nenhum tipo de codinome, sigla, essas coisas, que é o que tem muito por aí, o pessoal acaba não vendo e passando batido. Então, queria agradecer muito a sua vinda. Eu que agradeço, muito legal o papo, é sempre gostoso poder falar de política de forma mais tranquila, né? Sem dosar o que você pensa, enfim, parabenizar vocês pela oportunidade, obrigado mesmo pelo convite, fazer uma brincadeira com vocês aqui, que eu fazia quando eu tinha um programa, né? Você que acompanhou o nosso bate-papo, não desliga não, continua ligado aí, porque se o programa que vier depois do Maurício e do Ricardo não for melhor, pode ter certeza que ele é diferente, né? É verdade. Bela, Boa. belíssima. Muito boa. Muito bom, obrigado mesmo. Obrigado. É isso aí. Isso. Valeu. Valeu e terminamos mais o papel da política. E aí vamos seguir, aí vamos ver e tá convidado. Quando quiser, tá aberto pra gente continuar, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus Obrigado todos vocês. e Valeu. boa noite. Boa noite.